Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E que coisa boa nós estarmos juntos para meditar na palavra, para ouvir a voz do Senhor e saber que existe um povo que está se determinando a viver o estudo bíblico diário. É especial demais, é importante demais para nós na Canção Nova, porque nós somos instruídos pela palavra. O nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, teve essa inspiração da Bíblia no meu dia a dia e nós colocamos em prática essa grande prática espiritual, né? Redundou aqui, mas é exatamente isso. Essa grande graça espiritual que é ter contato diário com a palavra e ser direcionado por ela. Então, para que a gente compreenda aquilo que o Senhor quer falar conosco, nós precisamos suplicar que o Senhor, o Divino Espírito Santo, possa nos conduzir no estudo bíblico e nós entendamos o que o Senhor quer comunicar a cada um de nós e receber dele a graça para praticar a palavra que nós meditamos e rezamos com ela. Vamos pedir juntos o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, para você anotar o texto de hoje. É 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 19 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 19 a 27. Vamos ler o texto e colher aquilo que Deus quer falar conosco? Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus, me fiz judeu para ganhar os judeus. Com os súditos da lei, me fiz súdito da lei, embora não fosse mais súdito da lei, para ganhar os súditos da lei. Com os sem lei, me fiz um sem lei. Eu, que não era sem lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, para ganhar os sem lei. Com os fracos me fiz fraco para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para dele me tornar participante. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe em todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso, eu corro, não como as tontas. Eu luto, não como quem golpeia o ar. Trato duramente o meu corpo e subjugo para que não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Que beleza de texto bíblico, não é? Toda a Bíblia é um ensinamento profundo, mas que lindo perceber o comprometimento de Paulo com a salvação. Isso precisa tocar no nosso coração, né? Esse texto, quando ele fala, né, eu me fiz tudo para ganhar alguns, né? Tudo para todos. É o lema sacerdotal do nosso pai fundador, do Monsenhor Jonas Abib, né? Me fiz tudo para todos. E Paulo vai dizer, eu me fiz judeu, me fiz súdito da lei, me fiz fraco, me fiz sem lei, com esse desejo ardente da evangelização, de chegar ao coração das pessoas, de compartilhar, não rejeitando ninguém, mas querendo que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Esse não excluir ninguém não quer dizer que a gente vai esconder a verdade. Tem muita gente confusa hoje, sabia? Que acha que a gente acolher todo mundo é dizer, continua do mesmo jeitinho, que bonitinho que você é. Está muito lindo a sua vida. Não é isso. Paulo faz-se fraco para conquistar os fracos para Jesus. E quando se conquista para Jesus, conquista a pessoa inteira. A adesão dela a Cristo.
o evangelho não se adequa à vida da pessoa, é a vida da pessoa que tem que se adequar ao evangelho. Então a gente não pode usar dessa palavra aqui como subterfúgio ou como uma desculpa para dizer assim, tá vendo lá, Paulo está dizendo que fez tudo com todos e... Não, o que ele faz é se aproximar de todos os judeus, os súditos da lei, os sem lei, os fracos, para trazê-los para Cristo, para convertê-los, para levá-los a uma experiência profunda de salvação. Essa é a mensagem. Não se iluda com os pensamentos e facilidades desse tempo. Não é o evangelho que tem que se adequar à minha maneira de viver, é a minha vida que tem que ser a partir de agora adequada ao evangelho e eu tenho que viver a maneira do evangelho. E aí nós vamos perceber Paulo usando algo que era muito próprio lá de Corinto. Lá existiam de 2 em 2 anos os jogos ístmicos, né? Eram disputas em que as pessoas que chegavam em primeiro lugar recebiam uma coroa, né? Feita com uma espécie de vegetação daquela região, só que era uma coroa corruptível, né? Por isso que ele está dizendo a coroa corruptível, porque aquela vegetação, aquilo que foi feita a coroa, ia secar, ia virar pó. E ele está dizendo, olha, a coroa que nós buscamos, ela é incorruptível. Por isso nós temos que ter uma vida de excelência. O atleta que ganha o primeiro lugar é aquele que mais se determinou, que mais treinou, que mais se disciplinou. Então, para que nós conquistemos a coroa da vitória, a coroa incorruptível, é isso que Paulo está dizendo para nós. Nós também precisamos buscar a excelência na nossa vida espiritual, a excelência na nossa vida moral, a excelência em tudo aquilo que diz da doutrina da igreja, da aplicação da palavra de Deus na nossa vida. E aí ele vai dizer, olha, eu trato duramente o meu corpo, para que depois de ter anunciado a muitos, eu mesmo não seja reprovado. Ele está dizendo aqui, eu posso ser reprovado. Por quê? O que ele está dizendo aqui do corpo? Tratar duramente ao corpo, a penitência, né? O esforço para viver a radicalidade do evangelho, para não ceder às paixões carnais. Paulo está mostrando aqui, olha, eu, apesar de ser esse evangelizador, de ter encontrado Jesus Cristo na estrada de Damasco, de ter levado vocês, coríntios, a Cristo, eu posso perder a minha salvação se eu não estiver atento à minha vida espiritual, se eu não estiver atento a este combate que eu preciso travar contra as paixões da minha carne. É isso que Paulo está dizendo. E isso precisa nos despertar, porque nós não estamos correndo atrás de uma coroa corruptível, mas a coroa incorruptível, que é a salvação. Penitência faz parte. Se você tem alguma paixão que está aí desordenada, querendo te levar a uma queda, a um pecado, faça alguma penitência, trate duramente o seu corpo, busque a excelência na sua vida espiritual, no seu contato com Deus, na sua intimidade com Deus, na sua vida de adoração eucarística, na sua vida de missa, se possível diária, na sua intimidade com o Senhor, no seu contato com a palavra, na sua vida sacramental, de estar em dia com Deus, de buscar o sacramento da penitência com frequência, sempre que necessário, não aceitando o pecado na sua vida. É o que Paulo está dizendo, eu trato duramente o meu corpo, porque depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo posso ser reprovado. E é assim que eu, conhecendo a palavra, eu também busco viver, eu também luto, eu também trato duramente o meu corpo, eu também não posso facilitar, porque é tão bonito estar evangelizando, né? Estou aqui, evangelizando vocês, me determinando para fazer o estudo bíblico com vocês, a palavra que eu digo para vocês é para mim também. Mas eu não posso, depois de ter evangelizado a tantos, correr o risco de perder a minha salvação, perder a direção, ficar numa vida medíocre de pecado, concordando com a minha carne e não adequando a minha vida a nosso Senhor, à vida no Espírito. Hoje, eu e você, tocados pela palavra de Deus, precisamos também buscar a excelência da nossa vida espiritual. Você tem crescido espiritualmente? Se você agora olhar para trás, desde a sua caminhada inicial, do seu encontro pessoal com Jesus, você avançou ou você regrediu? Se pergunte. Não tenha medo de se perguntar, não, diante de Deus, diante do Espírito, pedindo ao Espírito Santo que te revele, que te mostre. Se você regrediu, meu irmão, eu chamo você hoje, em nome do Senhor, a voltar para o centro, a colocar Deus no centro, a ter prioridades espirituais na sua vida,
a se propor a viver uma vida em Deus, uma vida no Espírito. Não aceite a vida carnal. Não aceite. Se você avançou, glória a Deus, queira avançar mais. Se você está estacionado, peça hoje a Deus: Senhor, eu quero avançar. Eu quero chegar à excelência dessa vida espiritual. E a excelência dessa vida espiritual é uma vida de santidade. É uma vida que eu me deixo influenciar pela sua santidade, pela sua graça e por tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em mim. Porque nós não estamos buscando, e eu quero dizer para você isso, nós não estamos buscando como os atletas que Paulo está citando aqui diante dos jogos istmicos lá em Corinto. Nós não estamos buscando uma coroa corruptível, nós estamos buscando a coroa incorruptível, que é o céu. Qual é a mensagem que hoje nós podemos colher do texto sagrado? Eu estou colhendo pessoalmente, você também colhe aí pessoalmente. Eu preciso buscar a excelência da minha vida com Deus, crescendo e amadurecendo na minha caminhada de fé e de intimidade com Deus, tendo sempre presente o fim da minha vida, que é Cristo, a eternidade, o céu. Essa é a coroa incorruptível que nós estamos buscando. Por isso, lute para viver a excelência da vida espiritual, da vida em Deus. Eu tenho certeza que não vai faltar para você a graça suficiente para a sua salvação, tá certo? Então, aplicar na vida esta palavra é perceber: eu estou sendo tentado em alguma área, alguma paixão, algum vício. Discipline-se, faça penitência, se proponha, tire alguma coisa, trate duramente, como Paulo vai dizer, aí o seu corpo, claro, com prudência, com sabedoria, aconselhando-se com um diretor espiritual, com um confessor. Não faça nada de loucura na sua cabeça, não é isso que eu estou dizendo. Seja prudente. A prudência, ela nos ajuda muito, mas também, hoje, aplique na sua vida uma disciplina espiritual. Se determine a viver, já está buscando a palavra, se determine a viver uma vida de oração pessoal com Deus, de intimidade todo dia. Se você tem condição de ir à capela, fazer a adoração santíssimo, faça. Reza o terço, confesse-se com frequência, comungue o corpo e o sangue do Senhor na Santa Missa. Isso tudo já vai te ajudar a viver uma vida de excelência no Espírito, na vida espiritual. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos chama para mais perto, para uma intimidade maior, para vivermos a excelência da nossa vida espiritual. E aqui diante da sua presença em oração com os meus irmãos, eu quero pedir isso, um despertamento espiritual, para que ao olhar para a nossa vida nós sintamos o desejo de avançar na sua direção, na direção do nosso fim, da finalidade da nossa existência, que é o Senhor. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E esse fim é a eternidade, é céu. E para que isso aconteça, eu preciso ser disciplinado, determinado na minha vida de oração. Eu preciso buscar também, Senhor, disciplinar o meu corpo para que ele não ceda às paixões da carne e eu ceda sim ao seu Espírito que conduz a minha vida. É o que eu peço hoje junto com os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu quero crescer na minha vida espiritual, eu quero avançar nesse caminho de santidade, de salvação. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É bonito perceber o chamado de Deus. Deus nos chama a um caminho de santidade, a um caminho de perfeição, a viver uma excelência na nossa vida espiritual, a viver uma excelência na nossa comunhão com Deus. E para isso você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo para pedir: Espírito Santo, me leve a um crescimento espiritual, a uma intimidade ainda maior, me leve a avançar na minha vida de oração. Você pode ter certeza, Ele vai conduzir você naquilo que é a vontade de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.